Irmãos, essa é uma mensagem em 3 partes. Nós pregamos a primeira parte dessa mensagem há 2 domingos atrás. Demos sequência na segunda parte domingo passado. E hoje nós vamos concluir com a terceira e última parte dessa mensagem com esse tema: volte a pensar no céu. Irmãos, eu acho relevante e importante para nossa comunhão com Deus, que de fato a gente volte a pensar no céu. E por que voltar a pensar no céu? Por que voltar? Porque na realidade, irmãos, a nossa experiência de vida, a nossa experiência de existência é muito mais conectada com essa terra do que, claro, com o céu de Deus. Agora, se a gente entender que nós vamos viver a eternidade no céu, e que se a gente viver aqui 90 ou 100 anos nessa terra, nada se compara à eternidade, nós vamos entender que é muito importante pensar a respeito do céu de Deus. Outra coisa, se nós entendermos que pensar no céu, numa outra existência, numa vida depois dessa vida, isso dá força para a gente enfrentar as dificuldades dessa vida atual. Isso nos dá força para seguir em frente, mesmo quando as lutas são tremendas sobre a nossa vida. Quando a gente pensa que existe um céu, a gente conclui: vai passar, a minha luta vai passar, a minha dificuldade vai passar, o meu choro vai passar. Por quê? Porque existe uma outra existência, existe uma outra vida para eu viver e viver eternamente. Em que lugar? No céu de Deus. Então a gente precisa voltar a pensar no céu. Isso traz benefícios para a nossa vida. Eu apresentei na primeira semana alguns fatos a respeito do céu. Em primeiro lugar, nós vimos em Apocalipse 21, versículos de 1 a 4, que o céu é um lugar real. O céu não é um estado de espírito, onde o seu espírito vai ser elevado e você vai entrar em comunhão com o cosmos e você vai viver num equilíbrio. Não. O céu não é um estado mental ou um estado espiritual. O céu é um lugar, e um lugar real. Apocalipse 21, versículo 1 e versículo 2 diz que João viu o céu de Deus. Ele viu um lugar real. Segundo, o céu é um lugar permanente. As coisas aqui nessa terra são tão passageiras. As coisas perecem, as coisas se desgastam, as coisas deixam de existir, morrem. Lá no céu não. O céu é um lugar de existência permanente, não passa, não envelhece, não deteriora, não perde o valor, não é corrompido. O céu é um lugar permanente. Terceiro, o céu é um lugar preparado. Isso me encanta. Se você olhar para esse mundo, você vai encontrar coisas belas nesse mundo, lugares belíssimos para serem visitados, lugares lindos, montanhas, vales, cachoeiras, rios, praias, oceanos, coisas lindas feitas por Deus. Quanto tempo Deus levou para fazer esse planeta, irmãos? 6 dias. Deus está preparando o céu há 2000 anos. Você imagina se em 6 dias Deus conseguiu colocar beleza nessa terra? Imagina o que Deus está preparando para nós há 2000 anos. O céu é um lugar preparado. Quarto, o céu é um lugar de relacionamento. O texto diz em Apocalipse 21, versículo 3, que Deus estará lá. Veja bem, querido, o céu não é céu por causa das ruas de ouro. O céu não é céu por causa dos portões de pérola. O céu não é céu porque suas fundações são feitas com pedras preciosas. O céu é céu porque Deus estará lá. E onde Deus está, ali é céu. Você entende isso? O céu é um lugar onde nós vamos nos relacionar com Deus de maneira plena, profunda, completa, sem nenhuma barreira, sem nenhum impedimento. Nós estaremos diante de Deus face a face. Nós o conheceremos assim como Ele nos conhece.
o céu é lugar de relacionamento. Quinto, na primeira semana nós vimos que o céu é um lugar de alívio. Alívio. Você sabe muito bem, a experiência da vida é assim mesmo, traz dor, traz angústia, traz sofrimento, traz morte. Essa é a vida. Mas veja, queridos, Apocalipse 21, versículo 4 diz: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Você entende? Quando nós estivermos no céu, nós seremos aliviados de toda dor, toda tristeza, toda lágrima, todo sofrimento. Não precisaremos nos preocupar com a morte, porque o céu é lugar de alívio. Na semana passada, na segunda parte dessa mensagem, nós aprendemos que o céu é um lugar de satisfação. Satisfação. O versículo 6 diz: está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Queridos, lá no céu, nossa sede, não sede de água, mas sede da alma, sede de satisfação, sede de contentamento, sede de vida, será absolutamente suprida. Lá no céu você não terá nenhum tipo de necessidade, você não vai passar nenhum tipo de necessidade no céu, porque você estará num lugar de satisfação plena. Hoje pela manhã, no final da mensagem de hoje de manhã, nós pensamos um pouquinho no filho pródigo. Você lembra a história? Esse rapaz sai de casa, ele leva parte da sua herança, e ele vai viver a vida conforme dá na sua cabeça. E ele tem festas, ele tem bebidas, ele tem prostitutas, ele tem amigos, ele tem o que dá na sua cabeça. Ele pensou: eu quero curtir a vida, e ele sai para curtir a vida, mas quando acaba o dinheiro, não tem mais bebida, não tem mais festas, não tem mais amigos, não tem mais prostitutas, e o que lhe resta? Cuidar de porcos. Arrependido, ele então bola um plano, ele volta para casa, e ele pede: pai, eu não mereço mais ser feito seu filho, faz de mim um empregadinho seu, porque qualquer empregado seu tem de comer, tem onde dormir, tem o que beber. O pai não ouve o seu discurso, o pai o abraça, o pai o beija, e o pai manda fazer uma festa, porque aquele filho que estava morto voltou à vida. E eu me encanto com a festa que o pai dá para o filho. Você entende, querido? Nós pensamos que viver a vida conforme dá na cabeça, isso é que é liberdade, isso é que é festa verdadeira, isso é que é emoção verdadeira. Mas, queridos, festa, satisfação, alegria, nós temos verdadeiramente na presença de Deus. É na presença do Pai que a gente se alegra. É a festa boa, é festa sem culpa, é festa sem peso, é festa sem bebidas, é festa sem prostituição, é festa na presença do Pai. Essa é a verdadeira festa. O céu é lugar de satisfação, onde minha alma será satisfeita completamente pela presença de Deus e pela festa na presença de Deus. Finalmente, na semana passada, nós vimos que o céu é um lugar rico. O céu é um lugar onde a nossa experiência com riqueza será profunda, porque o céu nós vamos experimentar permanência. Como eu já disse, não há velhice, não há corrupção, não há deterioração. O céu é um lugar rico porque também é um lugar de proteção, é um lugar de provisão, e o céu é um lugar de prazer e alegria, rico nessas coisas. Quando a gente pensa em riqueza nessa vida, não é atrás disso que a gente corre, irmãos. Não é atrás disso que a gente corre todo dia, levanta de manhã e faz um esforço tremendo para ter uma vida confortável, para ter uma vida segura, correndo atrás das riquezas desse mundo. Você pode até dizer assim: ah, pastor, eu não ambiciono riqueza, mas se vier vai ser bem-vinda, não é verdade? E a gente pensa assim: nossa, se eu tivesse um pouquinho mais, se eu ganhasse um pouquinho mais, eu seria um pouquinho mais feliz, eu teria um pouco mais de conforto, eu ofereceria uma vida melhor para a minha família. Querido, acredite,
eu conheço pessoas que têm tudo isso que você sonha ter e muito mais, mas têm uma vida desgraçada aqui dentro do peito. É rico, pode dar a volta ao mundo a hora que quiser, se hospedar nos melhores hotéis do mundo, mas é um desgraçado aqui dentro, alma desgraçada. Riqueza verdadeira nós encontramos no céu de Deus, na presença de Deus, diante do nosso Deus. O céu é um lugar rico. E para concluir essa mensagem, os três últimos fatos a respeito do céu. O céu é um lugar de justiça. Justiça. O versículo 15 a 17 do capítulo 21 diz assim: o anjo que falava comigo, diz João, o anjo que falava comigo tinha como medida uma vara feita de ouro, para medir a cidade, ou seja, o céu, suas portas e seus muros. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais. Ele mediu a cidade com a vara, tinha 2.200 quilômetros de comprimento. A largura e a altura eram iguais ao comprimento. Ele mediu o muro e deu 65 metros de espessura, segundo a medida humana que o anjo estava usando. O que isso significa, queridos? Um texto enigmático, não é verdade? Um anjo que mede o céu, e ele encontra as medidas de largura, comprimento e altura do céu, são as mesmas. O texto chega a dizer que o céu é quadrangular, essa cidade é um cubo perfeito. O que isso significa? Bom, na minha mente, imaginando a perfeição, a forma perfeita desse lugar, eu imaginei que isso representa a justiça perfeita de Deus. Queridos, nós não sabemos o que é justiça nessa vida. Retidão, perfeição, nós não sabemos o que é justiça. Na verdade, dentro de nós arde um sentimento mais parecido com vingança do que com justiça. Quando nós vemos uma injustiça sendo cometida, dentro de nós arde o que nós gostaríamos de pensar que é um senso de justiça. Na verdade, não é senso de justiça, é vingança. Você lembra, por exemplo, alguns anos atrás, se não me falha a memória, o nome do menino era João Pedro. O carro em que sua mãe dirigia foi assaltado, ele estava na cadeirinha, no banco de trás. Quando a mãe tenta tirá-lo, os bandidos estão arrastando o carro, levando o carro. O menino fica preso no cinto de segurança e ele é arrastado pelas ruas do Rio e morre por causa disso. O que vem dentro de nós é um senso de justiça ou um desejo de vingança? Quantos de nós pensamos naquela época como seria bom se nós pudéssemos pegar esse bandido e fazer a mesma coisa com ele, amarrá-lo a um para-choque de carro e arrastá-lo pelas ruas da cidade? Queridos, nós não temos justiça nesse mundo. Mas acredite, o céu de Deus é um lugar de justiça. E se muitas pessoas ficam impunes nessa vida, se muitas pessoas cometem atrocidades terríveis, crimes, corrupção, enriquecem, pisam na cabeça dos pobres, ignoram o necessitado, vivem uma vida egoísta para si mesmas, se muitas pessoas passam por essa vida impune, acredite, há justiça do outro lado. O céu é um lugar de justiça e justiça perfeita. Muitas pessoas pensam, porque Deus não faz alguma coisa. Porque Deus não faz alguma coisa. Um dos meus professores no seminário dava aula também na faculdade, e os alunos então propuseram um debate, sabendo que ele era cristão, propuseram um debate. O debate afirmava que o homem poderia viver bem em sociedade sem a figura de Deus. Sem a figura de Deus. E o debate foi gostoso, foi caloroso. O professor depois nos contou sobre esse debate, que os alunos defendiam a tese de que o homem poderia viver muito bem sem a figura de Deus.
E o debate foi para o lado teológico, foi para o lado filosófico, para o lado da sociologia, e finalmente a última palavra do professor, depois de muito debater, a última palavra foi: muito bem, vocês estão afirmando que o homem pode viver muito bem sem Deus, numa sociedade justa, equilibrada, socialmente perfeita. Ok, quando é que vocês vão começar? Quando vão começar? Porque na verdade o homem já vive sem Deus há muito tempo. As sociedades já vivem sem Deus há muito tempo. E quando as atrocidades são cometidas, quando a violência acontece, quando coisas horríveis acontecem, a sociedade tem a cara de pau de questionar: onde está Deus? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Entendem? Se o homem pode viver muito bem sem Deus, numa sociedade justa, quando é que vai começar a viver? Quando vai começar a viver? O céu é que é lugar de justiça, queridos. Alguém perguntou a Madre Teresa de Calcutá: onde está Deus? Onde está Deus quando um órfão morre de fome nas ruas de Calcutá? Madre Teresa respondeu: onde está Deus? No mesmo lugar de sempre. Mas essa não é a questão. A questão é: onde está você quando esse órfão morre de fome nas ruas de Calcutá? Você quer justiça? O céu é o lugar de justiça. Justiça perfeita e absoluta. Mas ainda, o céu é um lugar restrito. Restrito. Quem foi que criou essa ideia demoníaca de que o céu é um lugar para todas as pessoas? Isso é uma ideia maligna. Se o céu fosse um lugar onde todas as pessoas, depois que morrem, entrassem, o céu não seria um lugar justo. Você concorda comigo? Se Deus desse um jeito para todas as pessoas entrarem no céu depois que morressem, algumas pessoas iriam entrar no céu aborrecidas, porque algumas pessoas vivem a vida aqui na terra conscientemente não querendo ir para o céu. Não, queridos, o céu não é para todos. O céu é um lugar restrito. Veja o que diz os versículos 7 e 8 do capítulo 21. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Agora veja essa lista. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Você entende? É falsa a ideia de que o céu é para todos. Se o Brasil é o lugar do jeitinho, o céu não é esse lugar, queridos. Não há jeitinho no céu, porque o céu é um lugar restrito. Há uma lista enorme de pessoas que vivem segundo as suas paixões. Eu resumiria toda essa lista dessa maneira. Essa lista reflete atitudes de um coração que quer viver segundo a sua própria vontade, um coração que quer viver segundo o seu próprio prazer. Quando se fala aqui dos covardes, dos incrédulos, dos depravados, dos assassinos, dos que cometem imoralidade, dos que cometem e praticam feitiçaria, dos idólatras, dos mentirosos, são pessoas que querem viver segundo a sua própria vontade, que querem viver nessa vida conforme dá na cabeça. Esse é o retrato do filho pródigo, e o filho pródigo é um retrato da humanidade, que quer encontrar prazer pelos seus próprios meios, que quer viver de acordo com a sua própria vontade, banindo Deus da sua vida, excluindo Deus da sua vida. E quando as coisas dão erradas,
são capazes de culpar Deus e questionar por que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas, queridos, acreditem, o céu é um lugar restrito. Essas pessoas não entrarão no céu. Vivem suas vidas controladas por si mesmos. Vivem vidas fora do controle de Deus, longe da vontade de Deus. Operam longe do sistema de Deus. Sabe, uma das grandes missões da vida de um pai e de uma mãe é ensinar os filhos os níveis de controle na vida. Você sabia que existem 3 níveis de controle que nós precisamos ensinar para os filhos? 3 níveis de controle. O primeiro nível é o nível mais básico e óbvio, é o controle dos pais. Os pais exercem controle sobre os filhos pequenos, dão de comer, dão banho, trocam roupa, levam para um lado para o outro, fazem dormir, cuidam da criança. É o controle dos pais. Mas conforme os anos vão passando, os pais vão ensinando para os filhos. Isso faz parte do processo e do sistema de educação, de criação dos filhos. Os pais vão ensinando aos filhos a assumirem o controle da sua própria vida. Então os filhos agora sabem comer sozinhos, escovar os dentes sozinhos, tomar banho sozinho, arrumar as suas coisas sozinhos. Eles vão criando independência e os pais vão abrindo mão do controle até que o filho atinja o segundo nível de controle, que é o controle próprio. Quando o filho atinge esse nível de controle, ele já é um adulto, ele é maduro, ele escolhe o que ele quer, ele faz o que ele quer, ele assumiu o controle da sua vida. Normalmente, a maioria das pessoas lá fora, normalmente pensa que o sistema de educação, ou o processo de educação de uma criança encerra no segundo nível, quando a criança assume o controle da própria vida. Não, queridos, existe um terceiro e superior nível de controle que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Primeiro o controle dos pais, depois o controle próprio e terceiro e último, o controle de Deus. Nós precisamos educar e ensinar os nossos filhos que é fundamental eles terem o controle de suas vidas. Isso é importante. Mais importante ainda, ensinar os nossos filhos que quando eles tiverem o controle de suas vidas, eles devem entregar o controle de suas vidas a Jesus. Entregar o controle de suas vidas a Jesus. Agora, pessoas que vivem no segundo nível de controle, são essas pessoas que estão aqui no versículo 7 e no versículo 8. São pessoas que vivem de acordo com aquilo que a sua mente determina, que o seu coração deseja, que as suas paixões e inclinações o levam a fazer. Eles estão no autocontrole. Mas, queridos, nós devemos operar no controle do alto. Não no autocontrole, mas no controle do alto. Deixar Deus controlar a nossa vida. O céu é um lugar restrito. Nem todos entrarão no céu. Muitos estão ficando do lado de fora. Agora, ficar do lado de fora é terrível. O texto que nós lemos fala de um lugar chamado Lago de Fogo, que arde com enxofre. Que lugar é esse? É um lugar terrível, que a Bíblia em várias outras passagens chama de inferno. Algumas pessoas dizem assim: como pode Deus, um Deus tão bom, Deus que é Pai de todos, como pode Deus enviar pessoas para o inferno? Queridos, Deus não envia ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Na verdade, como pregador da palavra de Deus, eu creio que ir para o inferno é muito difícil. Sabe por quê? Só vai para o inferno quem tem muita vontade de ir para o inferno. Porque eu vejo que ao longo da vida,
Deus vai sinalizando de vez em vez, Deus vai sinalizando para o homem, para qualquer homem: não siga por aí, esse é o caminho da perdição, não faça isso, volte desse caminho, não ande por aí, você vai cair no abismo, você vai se perder. Deus vai avisando as pessoas. Mensagem como essa é um tipo de aviso que Deus coloca na vida de algumas pessoas, dizendo: não siga por aí, esse é o caminho da perdição. E o homem vai ignorando aviso após aviso, até que finalmente, com suas próprias pernas, o homem se dirige para o inferno. Não é Deus que manda ninguém para o inferno. Deus nos deu liberdade, Deus nos deu livre-arbítrio, nós podemos escolher, e somos nós, voluntariamente e de maneira rebelde, que escolhemos caminhar com as nossas próprias pernas para o inferno. Mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles não é no céu. Diz o texto: o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte. O céu é um lugar restrito. E finalmente, o céu é um lugar de negativa. Existem algumas coisas que de maneira alguma existirão no céu. Negativa. Apocalipse 21, de 22 a 27, fala de algumas coisas que você não encontrará no céu. Em primeiro lugar, no céu não haverá nenhum templo. Versículo 22 diz isso: não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Eu achei tão estranho isso. No céu não tem igreja, no céu não tem templo. Meu pai foi morar num dos bairros aqui de Itaperuna, não vou dizer onde é, se você sabe onde ele mora, então você já sabe. Mas ele foi morar num bairro que você anda com 50, 20 passos para lá e para cá, você encontra 4 igrejas, 4 templos. Eu morei ali perto há algum tempo, passava ali todo dia indo e voltando para a academia, e muitas vezes passando no horário de culto dessas igrejas, desses templos, 3, 4, 5 pessoas em cada um. Se juntasse todo mundo no mesmo lugar, não enchia nenhum dos 4 templos. No céu não haverá templo. Algumas pessoas vão chegar no céu e vão ficar tristes, aborrecidas. Eu queria uma igreja para ir aqui no céu, queria um templo. Não há templo, sabe por quê, queridos? A ideia é que templo limita Deus, templo encaixota Deus, templo coloca Deus dentro do molde humano, templo humaniza Deus e o escraviza a doutrinas humanas. Templo é lugar hoje de concorrência, de competição. Pessoas que estão fazendo de tudo para lotarem os seus templos, atraindo crentes de outras igrejas, para encherem e lotarem os seus bancos, correndo atrás dessas pessoas como se corressem atrás de clientes. Templo humaniza Deus, templo limita Deus. As pessoas dizem: vou à igreja para o pastor orar por mim, vou à igreja porque está na hora do culto, e quando o culto acaba, vai para casa e não tem mais culto em casa, vai para a vida e não tem mais vida em casa, porque lugar de culto é na igreja, é no templo, lugar de oração é no templo, lugar de ler a Bíblia é no templo. Você entende como o templo limita Deus? No céu não haverá templo, porque o céu é o lugar de adorar a Deus em todo e qualquer lugar. Eu vou adorar a Deus nas ruas, nas esquinas, nos campos, nas montanhas, nas florestas do céu. Eu vou adorar a Deus em todo e qualquer lugar. Eu estarei na presença de Deus em todo e qualquer lugar. O céu não haverá nenhum templo. Deus não estará limitado no céu, e eu também não estarei. Viverei uma vida na presença eterna do meu Deus, cultuando e adorando Deus em todo o tempo. Para muita gente que está aqui nessa noite, o único contato e o único culto que tem durante a semana, na presença de Deus,
é esse aqui. Quando o culto acaba aqui, vai para a vida e vive uma vida sem culto. Quando o pastor para de ler a Bíblia aqui, não há leitura de Bíblia em casa. Quando a última oração é feita aqui, ele vai esperar para orar de novo até domingo que vem, porque não tem oração na vida. Você entende como muitas vezes Deus está limitado a templos? No céu não haverá nenhum templo no céu, nenhum templo, mas também nenhuma noite no céu, nenhuma noite. Eu acho isso lindo. Versículo 23 diz assim: a cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. A noite é fria, a noite é escura, a noite é perigosa, à noite se esconde as coisas, à noite se faz coisas ocultas, vergonhosas, à noite é lugar de perigo, de medo. No céu não haverá nenhuma noite. No céu será banido todo medo, todo crime, toda coisa oculta. No céu nós viveremos debaixo da glória de Deus, e a glória de Deus iluminará a nossa vida, e isso será o que vai aquecer o nosso coração, isso será o que vai nos dar segurança. Quando eu morava no Rio, fui nascido e criado no Rio, eu tinha dentro de mim um princípio, ainda que eu fosse adulto, no controle da minha vida, eu tinha dentro de mim um princípio. Quando eu chegava a determinado horário da noite, eu estava fora de casa, eu me sentia com medo, me sentia inseguro. Na cidade onde eu nasci e fui criado, quando dava determinado horário, eu queria voltar para casa, eu não queria estar na rua à noite. Por quê, irmãos? Porque a noite é lugar, a noite é hora de perigo. No céu não haverá nenhum perigo, nenhum medo, nenhuma noite, nenhum tempo, nenhuma noite, nenhum conflito. Versículo 24 diz assim: as nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Você sabia que se nós somarmos a história humana registrada, se nós somarmos todos os anos em que o planeta viveu sem guerra, nós não conseguimos somar 200 anos? Ao longo de milhares de anos de história humana, nós não conseguimos somar 200 anos de paz, porque nós estamos o tempo todo em conflitos, nações contra nações, o tempo todo em conflito. Agora mesmo o mundo está em conflito, nação contra nação, mas o mundo está em conflito, nação contra nação, porque o homem vive em conflito. Eu quero o que eu quero, da maneira que eu quero, quando eu quero, porque eu quero e a quantidade que eu quero. Mas você também quer o que você quer, quando você quer, porque você quer, da maneira que você quer, na quantidade que você quer. E quando o que eu quero se choca com o que você quer, nós entramos em conflito. É por isso que existem casamentos acabando, é por isso que existem famílias se desmantelando, é por isso que existe pai em conflito com filho, irmão que não fala com o irmão há meses, marido que ignora a esposa há semanas, mulher que desrespeita seu marido, conflitos, conflitos, conflitos. O céu é um lugar onde não haverá nenhum conflito, nós viveremos em harmonia, nós viveremos em paz constante, completa, profunda e total. Nenhum templo, nenhuma noite, nenhum conflito e finalmente nenhum pecador. Nenhum pecador. Versículo 27 diz assim: nela, ou seja, na cidade de Deus, jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando nós entregamos o controle da nossa vida a Jesus, biblicamente isso significa, entre aspas, uma transação comercial, uma troca. Quando entregamos o controle da nossa vida a Jesus. Queridos, veja bem, se nenhum pecador entrará no céu, como nós entraremos?
porque nós somos pecadores. Será que é assim que Deus nos vê? Deus nos vê como pecadores? Veja bem, quando nós entregamos o controle da nossa vida a Jesus, Deus passa a nos ver de maneira diferente. Jesus foi o único homem que viveu uma vida pura, santa, que agradou a Deus 100%. Ele foi o homem justo. Ele foi o modelo de homem que Deus gostaria que eu e você fôssemos. Ele viveu sem pecado, nem em pensamento, em nenhuma ação, nenhuma palavra. Ele jamais pecou. Ele foi justo o tempo todo, mas ele morreu na cruz. Quando nós entregamos o controle da nossa vida a Jesus, o que isso significa? Significa que eu estou entregando para Ele os meus pecados, estou entregando para Ele as minhas fragilidades, estou entregando para Ele as coisas que desagradam a Deus e estão em mim. Ele as recebe, e Ele me entrega em troca a justiça dEle, a perfeição dEle, a impecabilidade dEle, agora é colocada sobre mim. Meus pecados são colocados sobre Ele, e a justiça dEle é colocada sobre mim. Quando Deus olha para a cruz, Ele vê lá na cruz, sobre o seu Filho, os meus pecados, e quando Ele olha para mim, Ele vê em mim a justiça do seu Filho, e é por isso que eu poderei entrar no céu, por causa daquilo que Jesus fez na cruz, em meu lugar. No dia 13 de abril de 1982, eu, Arlênio Alves Machado, reconheci que Jesus morreu na cruz por causa dos meus pecados, e eu entreguei a Jesus o controle da minha vida, entreguei a Ele os meus pecados, e Ele depositou sobre mim a sua justiça, e a partir desse dia, o meu nome foi escrito no livro da vida, e eu tenho esperança que quando eu morrer, eu entrarei no céu, não como um pecador, mas como um santo, lavado, redimido pelo sangue de Jesus, derramado lá na cruz. Você entende como um pecador pode entrar no céu? Um pecador entra no céu transformado pelo sangue de Jesus em um santo de Deus. Sua vida já foi transformada. Você já entregou o controle da sua vida a Jesus de tal maneira que a justiça dele foi depositada sobre você e o seu pecado depositado sobre Jesus. Você já tem um nome escrito no livro da vida, lá no céu. Um pastor conta a sua experiência no aniversário do seu filho pequenino. Ele diz que no aniversário do seu filho, ele falou: filho, reúne os seus amiguinhos mais próximos, mais íntimos, reúne os seus amiguinhos e nós vamos passar uma tarde no parque. Papai vai pagar o ingresso de todos os seus amiguinhos e você vai se divertir no parque com eles. Ô papai, que alegria! O filho reuniu todos os amiguinhos. Na hora combinada, os amiguinhos estavam lá na entrada do parque e o pai estava ali controlando a entrada dos amiguinhos do filho, para ele poder no final pagar a entrada de todos. E o pai conhecia os amiguinhos do filho e foi então reconhecendo um por um, e eles foram entrando, e aí chega um menininho que o pai não conhecia. Opa, quem é você? Ah, eu sou fulano de tal. Ah, mas o que você está fazendo aqui? E o menino disse assim: eu estou aqui para entrar no parque porque o seu filho me convidou. O seu filho me convidou. Ah, foi o meu filho que lhe convidou? Foi o seu filho, então você pode entrar. E o pastor então pregou sobre isso, que haverá um dia que nós nos apresentaremos diante de Deus, e Deus estará lá na porta do céu, e Deus vai perguntar para cada um de nós, naquela grande fila, Deus vai perguntar: por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Vou dar a dica para vocês, a resposta certa. O pessoal da galeria, presta atenção. Quando Deus perguntar isso para você,
A resposta certa é o seguinte: porque o seu filho me convidou para entrar no céu. E Deus saberá se isso é verdade ou não. Deus saberá se isso é verdade ou não. Jesus está convidando hoje você para entrar no céu do Pai dele. O seu nome já está escrito no livro da vida. Algum dia na sua vida, você fez uma oração em que você entregava o controle da sua vida a Jesus. Isso é fundamental. Fundamental para entrar no céu. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Ficar do lado de fora será terrível. Não fique do lado de fora. Hoje é noite de decisão. O Filho de Deus está convidando você para entrar no céu do Pai dele. Você vai aceitar? Pastor, eu quero. Pastor, eu preciso. Eu não entendo muito disso, mas eu sei que eu preciso disso na minha vida, pastor. O que eu faço? O que eu faço? É tão simples, tão simples. Eu vou fazer uma oração. E eu quero que você repita comigo, palavra por palavra, desta oração. Nesta oração eu vou ajudar você a entregar o controle da sua vida a Jesus. É uma oração simples, muito simples. Eu a faço todo domingo aqui na igreja. E se você nunca fez essa oração, essa é a sua noite. Repita comigo, palavra por palavra. As pessoas que estão sentadas ao seu redor não precisam ouvir. Você vai fazer essa oração no seu coração. No seu coração. Mas faça com fé. Faça com fé. Vamos orar? Ore comigo, silenciosamente no seu coração. Senhor Jesus, acabo de compreender o quanto preciso de Ti. Por isso, nessa noite, eu abro o meu coração e a Ti convido. Entra na minha vida. Muda o que for necessário. Me ajuda a viver debaixo do controle de Deus todos os dias da minha vida. E quando eu morrer, meu Deus, por causa do Teu Filho, abre a porta do céu para mim e deixa-me entrar no Teu céu. Cabeça curvada, os olhos fechados. Você fez comigo essa oração, seja você quem for. Se você fez comigo essa oração, você é membro desta igreja, membro de outra igreja, nosso amigo convidado, seja você quem for, se você fez comigo essa oração, todos estão de cabeça curvada, os olhos fechados ainda. Eu quero orar por você. Você orou comigo? Então aí onde você está, levante bem alto a sua mão e permaneça com a mão levantada, porque eu quero orar por você, rapidamente, rapidamente. Deus abençoe você, querido, eu estou vendo você, lá na galeria eu estou vendo você, permaneça com a mão levantada, isso, amém, permaneça com a mão levantada. Mais alguém, bem alto, levante a sua mão, quero orar por você. Deus abençoe você, eu estou vendo isso mesmo, permaneça com a mão levantada, por favor. Mais alguém, bem alto aqui na frente, Deus abençoe você, você também, Deus abençoe. Você pela internet, você está tomando uma decisão ao lado de Jesus? Eu vou orar por você, Deus está vendo a sua decisão. Mais alguém aqui, bem alto, levante a sua mão. Deus abençoe você, querido, eu estou vendo.
Irmão, irmã, há alguém pertinho de você com a mão levantada? Você poderia colocar a mão no ombro dele, a mão no ombro dela, por favor? Ninguém sozinho agora, por favor, é tão importante esse momento. Isso, permaneça com a mão levantada, até que alguém coloque a mão no seu ombro. Isso, por favor. Isso, Pai, eu quero orar por todas essas pessoas. É gente que o Senhor ama, é gente por quem Jesus morreu lá na cruz. Eu quero colocá-las em tuas mãos e pedir que o Senhor as abençoe, que o Senhor escreva seus nomes no livro da vida, Senhor, e lhes dê o teu Espírito para habitar no coração delas, dando a elas a certeza do céu, meu Pai, já aqui, começando aqui nesta terra, a certeza do céu, e que essa certeza, Senhor, lhes dê força para caminhar contigo na tua presença. Dá a tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Querido.